Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo acerca dos últimos tempos e estamos agora falando da Igreja do Senhor, a verdadeira Igreja do Senhor. Nós já falamos um pouco acerca do texto de Mateus, capítulo 16, e agora nós vamos dar continuidade falando um pouco mais dentro daquele texto. Então eu queria convidar você a mais uma vez abrir a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 13 mais uma vez. Nós estamos usando esse texto para estar falando um pouco desse tema, deste assunto. E antes de começarmos, nós vamos ter mais uma palavra de oração. Convido você então a orar junto comigo. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti, diante da Tua presença, e estamos orando, pedindo ao Senhor para falar ao nosso coração. Ó Espírito Santo, ilumina a nossa mente, nos dê graça e entendimento para ouvirmos a Tua voz, para obedecermos a Tua voz e experimentarmos mais de Ti, Senhor. Então fala comigo, fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Mateus capítulo 16, vamos ler mais uma vez a partir do verso 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, meus irmãos. Nós já falamos um pouco dentro desse texto, da parte inicial, e agora nós vamos dar continuidade, irmãos. Pois o Senhor Jesus, ele chama ali a atenção de Pedro, dizendo para Pedro: Pedro, você é bem-aventurado, você é privilegiado, Pedro, porque esta revelação foi o meu Pai que revelou para você. Nenhum ser humano teria essa revelação sozinho. E aí no verso 18, o Senhor diz assim: agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus diz: você agora é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa afirmação do Senhor é: Pedro, você é uma pedrinha, e sobre esta rocha eu vou edificar a minha igreja. Irmãos, então essa é a afirmação do Senhor Jesus na verdade. Ele está dizendo: Pedro, você é uma das pedras que serão utilizadas na edificação da minha igreja. Mas a rocha, que é o alicerce, este fundamento é a afirmação que você fez de que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, em cima, Pedro, desta afirmação, eu vou fundamentar a minha igreja. Então, como nós falamos, irmãos, saber quem Jesus é, o Cristo, o Filho do Deus vivo, pois Jesus é o fundamento sobre o qual a igreja está edificada. E é isso que ele afirma para Pedro. E você, Pedro, é uma das pedras pela qual nós iremos edificar a minha igreja. Pedro, você é uma das pedras. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, irmãos. Então aqui Jesus faz mais duas afirmações poderosas, irmãos. Primeiro, a gente já falou, né, que ele é o fundamento. Nós falamos isso no vídeo anterior. E agora ele faz mais duas afirmações. Primeiro, Pedro, você vai ser parte dessa edificação.
Assim como eu, irmão, sou parte dessa edificação. Assim como você, meu irmão, é parte dessa edificação. Nós somos essas pedras. O Senhor é o edificador, é o construtor. Nós somos pedras vivas que fazemos parte deste edifício que é a igreja do Senhor. Pedro fala isso, que nós somos como pedras vivas, participando desta edificação, irmãos. Nós podemos ver aqui, deixa eu pegar aqui o texto, para a gente ler esse texto. Eu não quero apenas citá-lo, irmãos, mas nós vamos ler aqui esse texto. Está lá na carta de Pedro, irmãos. A primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, está assim escrito, a palavra do Senhor. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras, ponham em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E também ela é a pedra de tropeço, rocha que faz pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então observe o texto, irmãos. Pedro primeiro diz que Jesus Cristo, a pedra viva, ele é a pedra angular. As pessoas rejeitaram esta pedra. Nós lemos lá em Mateus 16 que as pessoas apenas afirmavam, não, profeta, é um dos profetas, é Elias, é João Batista. Mas Jesus, ele é a pedra angular, eleito e escolhido por Deus com grande honra. E aí Pedro diz, nós falamos sobre isso no vídeo passado, Jesus é o fundamento, portanto essa pedra angular. E aí Pedro diz que nós também somos pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado, meus irmãos. Então nós somos essas pedras vivas. E aí Pedro continua dizendo, por meio de Jesus Cristo nós oferecemos sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Verso de número 6. Ponham em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela, jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida. Mas os que não creem, eles rejeitaram esta pedra, que é a pedra angular. Irmãos, e uma construção sem o alicerce, essa construção vai cair. Não fique de pé. Quem construiu uma casa ou um prédio sem o devido alicerce, esse prédio vai cair, esta casa vai cair. Se você quer construir um prédio de 10 andares, você precisa ter um fundamento que vai suportar esses 10 andares. Se você fizer um fundamento para 5 andares e construir neste mesmo fundamento 10 ou 15 andares, essa edificação ela vai cair. Irmãos, então, aqueles que rejeitaram esta pedra angular, eles caíram, eles tropeçaram. Por quê? Porque esta pedra se tornou uma pedra de tropeço. Agora, quem são os que tropeçam? Olha aí no verso 8. Os que tropeçam são aqueles que rejeitam a pedra, a rocha,
e tropeçam porque não obedecem à palavra. E, portanto, se deparam com o destino planejado para elas. Finalzinho do verso 8. Aqueles que tropeçam, aqueles que rejeitam esta pedra angular, tropeçam porque não obedecem à palavra. Porque a palavra está ali, é diretamente proporcional, está ligado a esta rocha que é o Senhor Jesus. E nós, para sermos essas pedras vivas, que irão fazer parte desta edificação que é a igreja do Senhor, este templo espiritual, como Pedro cita aqui no verso 5, irmãos, para nós fazermos parte disso, nós precisamos ser esta igreja verdadeira. Nós não podemos rejeitar a pedra angular. Nós não podemos deixar de obedecer a palavra de Deus, viver uma vida em desobediência à palavra de Deus. Porque senão não seremos esta pedra angular. Perdão, irmãos, esta pedra viva que faz parte desta edificação. Lembra em Mateus 16, né? Eu citei aqui no início, quando Jesus disse para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, tu és uma pedrinha, né? E sobre esta pedra, ou seja, esta rocha, eu vou edificar a minha igreja. A rocha é a afirmação de Pedro. A rocha é, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a pedrinha é você, Pedro, que crê que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. A pedrinha, Pedro, a pedra viva, é aquele que ouve e obedece a minha palavra. É aquele que se relaciona comigo e que está ali, junto com outras pedras vivas, edificando este templo espiritual. Por isso é tão importante, irmãos, nós acolhermos essa palavra em nosso coração. Nós entendemos o valor, o poder, a importância deste relacionamento íntimo com a palavra do Senhor, meus irmãos. Por isso, irmãos, não dá para viver uma vida cristã sem ter intimidade e relacionamento com esta palavra. Meus irmãos, observe que aqui no texto que Pedro escreve, ele fala que aqueles que não obedecem à palavra, eles se deparam com um destino que não é um destino desejado pelo Senhor, não é. Eles se deparam aqui com o tropeço e com a queda, porque rejeitaram a palavra do Senhor, rejeitaram a pedra angular, não deram honra àquele que o Senhor coroou de glória e honra. Meus irmãos. Agora, se nós voltarmos lá para o texto, a gente vai ter aqui mais um tópico para falar, que Jesus diz, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Meus irmãos. Então, observe que Pedro diz que aquele que rejeita a palavra, aquele que não recebe a pedra angular, ele vai tropeçar e cair. Por quê? Porque a igreja do Senhor, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. E quem é a igreja do Senhor? Nós já falamos aqui. A igreja do Senhor tem um testemunho, tem uma afirmação no coração. A igreja do Senhor crê que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja do Senhor é uma pedra viva, que está ali participando de uma edificação, de um templo espiritual. Esta é a igreja do Senhor, meus irmãos. E as portas do inferno não vão prevalecer contra esta igreja. E isso é muito importante, irmãos. Porque observe o que Jesus diz, irmãos. A porta do inferno não vai prevalecer. Por que, meus amados irmãos? Na sua casa à noite, quando você vai dormir, você fecha a porta. E você fecha a porta da sua casa para quê? Para que uma pessoa indesejada não entre. Quando você sai para ir, sai toda a sua família, sua casa fica ali sem ninguém. Você faz o que com a porta? Você fecha. Por quê? Para que ninguém indesejado entre na sua casa na sua ausência. Não é verdade? Então, a porta traz a ideia de ser uma barreira, de ser algo que vai impedir que aquilo que você não quer
aquilo que é indesejado tem acesso à sua casa. Então, quando Jesus diz as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, Jesus está dizendo o seguinte: a igreja, a minha igreja, a igreja que eu estou edificando, a igreja que está fundamentada em mim, a igreja que conhece a minha palavra, a igreja que obedece a minha palavra, a igreja que é uma pedra viva, a igreja que está sendo edificada ali como um templo espiritual. Esta igreja ela vai invadir o inferno e vai saquear o inferno. Esta igreja não vai ter medo do inferno. Esta igreja não vai recuar, esta igreja vai arrombar as portas do inferno. Porque ela está cheia do Espírito Santo, porque ela está cheia de Jesus Cristo, porque ela tem poder, ela tem autoridade para arrombar a porta do inferno e saquear o inferno. Esta é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, aqueles que rejeitam a palavra tropeçam, porque não têm autoridade nem poder para enfrentar o inimigo. Aqueles que rejeitam a pedra angular sofrem, tropeçam e caem. Porque da mesma forma não têm poder e autoridade para enfrentar o inimigo de nossas almas. Mas aquela igreja cheia de Jesus Cristo, aquela igreja que sabe quem Jesus é, que vive por Jesus, que vive para Jesus, que ouve a voz do Senhor, que obedece à voz do Senhor, que conhece a sua palavra, que lê a sua palavra, que estuda a sua palavra, que guarda a palavra do Senhor no seu coração, esta igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra esta igreja. Lá em Atos dos Apóstolos, irmãos, nós vemos aquele texto em que aqueles judeus, eles vão expulsar aqueles demônios, e eles vão expulsar os demônios dizendo: eu te ordeno que saia em nome do Jesus que Paulo prega. Então aqueles demônios olham para aqueles homens assim: nós conhecemos Jesus, também sabemos quem Paulo é, mas e vocês? Então aqueles judeus, eles foram envergonhados, porque aqueles demônios se arremeteram contra eles e eles saíram de lá envergonhados. Por quê? Porque eles não tinham a autoridade, o relacionamento pessoal com o Senhor. Na própria afirmação deles foi: nós queremos expulsar vocês em nome daquele Jesus que Paulo prega. Mas não era aquele Jesus que estava no coração deles. Não era aquele Jesus que eles conheciam, que eles viviam, que eles tinham intimidade, que eles tinham relacionamento. Mas a igreja verdadeira do Senhor é aquela cheia de Jesus, que vai arrombar as portas do inferno, saquear o inferno e ser vencedor e vitorioso. Não é a igreja que tropeça na palavra, mas é a igreja que vive a palavra. Não é a igreja que tropeça na pedra angular, mas é a igreja que está fundamentada, alicerçada nesta pedra, meus irmãos, e que vai viver esta palavra anunciada, esta palavra que é o Senhor Jesus. Não é uma igreja, irmãos, como nós já falamos aqui, mas vamos repetir mais uma vez, que apenas ouve e não pratica. Tiago fala isso, irmãos, lá na sua carta, Tiago no capítulo 1 da sua carta, Tiago diz assim, verso 19, vamos ler até o 19, a partir do 19, tá? Tiago capítulo 1. Entendam isto, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois, se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho
vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Tá vendo, irmãos? Eu quero finalizar este vídeo com esse texto de Tiago. Eu vou ler mais uma vez, irmãos, a partir do verso 22. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. O que vocês têm ouvido, irmãos? Não só nesse vídeo aqui, mas também nos demais vídeos e também em todos os momentos que você está reunido como igreja. O que você tem ouvido? Porque o texto diz, não se limite a ouvir, mas coloque em prática. Do contrário, você só estará enganando a si mesmo. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho e quando se afasta, já esqueceu o que viu. Mas, verso 25, se contudo observarem atentamente a lei perfeita, atentamente, a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes naquilo que fizerem. Observe, irmãos, atentamente, observar atentamente, perseverar e colocar em prática. Isso é o que nós temos que fazer na nossa vida cristã, irmãos. Porque as portas do inferno não vão prevalecer. Se a gente só ouvir e não praticar, se a gente não perseverar, não observar atentamente e não pôr em prática, então, irmãos, iremos tropeçar. Em alguns pontos iremos tropeçar, em algum momento iremos tropeçar, irmãos. Mas quando nós observamos atentamente, meu irmão, minha irmã, se você tiver contato com essa palavra diário, você vai estar livre de muitos pecados que você comete diariamente. Você vai deixar de mentir. Você vai deixar de mentir se você tiver contato com essa palavra. Sabe que outra coisa que você vai deixar de fazer? É de assumir compromisso que você não pode cumprir. Porque a palavra de Deus diz sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. Então, às vezes você fala com uma boa intenção, né, irmão? Você diz assim, não, eu vou fazer tal, né? E depois você vai contabilizar e percebe que não consegue. Mas aí você já deu sua palavra. A palavra de Deus diz que agora você vai ter que pagar o preço. Então, se você ler essa palavra, você vai ter mais cuidado. Então, se você observar atentamente essa palavra, perseverar nela, ou seja, você deu aquela palavra e depois você diz assim, eita, meu Deus, e agora? Eu não vou conseguir cumprir isso. Aí você diz assim, mas a palavra de Deus diz que a palavra do crente é se ensina ou não. Se eu não fizer isso, isso é procedência maligna. Eu não posso dar espaço para o diabo na minha vida, não. E a palavra de Deus diz, se eu falei, agora eu vou pagar o preço. Então você vai ter aquela experiência, vai pagar aquele preço. E aí, de repente, numa outra situação, você vai pensar 2 vezes antes de assumir um compromisso que você ainda não avaliou se você vai poder cumprir ou não. Se você observar atentamente essa palavra, as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Você é a igreja verdadeira. Viva a palavra do Senhor nos mínimos detalhes. E você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Amém? Que a palavra do Senhor continue falando ao seu coração. Jesus te abençoe.